Você pode estar passando por uma grande turbulência na sua vida. O caos deve ter tomado conta de tudo. Os boletos estão vencendo, a sua saúde não está legal, talvez problemas familiares, talvez um caos no seu trabalho, eu não sei. Durante essa pandemia nós percebemos também que o caos ele vem de uma forma inesperada e por onde nós não temos nem a mínima ideia que ele poderia surgir. Mas sempre podemos segurar na mão de Deus e contar com Ele. Mas eu sei que algumas vezes nós nem isso conseguimos ouvir. Parece que Deus sumiu, parece que não temos esperança. E nesse vídeo eu quero te mostrar que dá para ouvir Deus no meio do caos. Dá para entender quem é Ele e dá para reconhecer o amor dele no meio do caos. Você não precisa estar só, você não precisa assumir essa carga toda sozinho. Deus quer te ajudar, mas você precisa ouvi-lo no meio do caos. Eu me chamo Gedrian, você está na Espiritualidade Artesanal, estamos aqui toda semana trazendo um estudo bíblico simples, prático e bem contextualizado. Não deixe de assinar o canal, não deixe de curtir e de comentar para incentivar mais vídeos como esse que te ajudam de uma maneira muito prática à luz da Bíblia. E agora vamos para o tema. A primeira pergunta que eu tenho que te fazer é, nesse caos que você está vivendo, você está conseguindo orar? Entenda, Deus quer ter um relacionamento com você. E a oração é o momento que você fala com Deus, que você se coloca aos pés do Senhor, se submete à vontade do Pai. Então, não deixe de orar, vou deixar uma série sobre isso se você está com dificuldade para orar. Porque aqui é o primeiro ponto, você precisa querer ter essa comunicação. O nosso Deus não é invasivo, ele é convidativo, ele te pede permissão para entrar na sua vida. Então, se você quer ouvi-lo, ele pede para que você permita que você tenha essa fé. E o primeiro ponto é, entre em oração. Se coloque aos pés do Senhor e abra o seu coração. Diga tudo o que você tem para falar. Mesmo que você diga, mas Deus já sabe. Fale com Ele. Não com pedidos, não com querendo algo, mas abrindo o seu coração. Abra o seu coração para Deus. O primeiro ponto no caos é abra o seu coração para Deus. Mesmo que você saiba que Ele já sabe tudo, Ele quer te ouvir, Ele quer ouvir o seu coração. Você vai se sentir mais aliviado quando você falar com Deus. E não tem palavras especiais. Eu espero que você tenha clicado nesse vídeo dessa série. Não tem palavras especiais. Você tem que falar com Ele como você fala com um amigo. Porque Ele, além do seu Criador, do seu Pai, do seu Salvador, Ele é seu amigo. E talvez você ainda se pergunte, mas o que isso tem a ver com eu estar vivendo no caos e ter que falar com Deus? Eu vou entrar numa história muito prática e rápida. Por que você tem que conversar com Deus e isso vai lhe ajudar no meio do caos? Lembra da criação da humanidade? Onde Deus criou Adão e Eva, criou o mundo todo para que Adão e Eva ficassem ali coordenando, ficassem gerenciando o mundo. O ser humano tinha um contato direto com Deus. Deus criou o ser humano para ter um contato direto com Ele, se comunicar, conversar, se expor, aprender com Ele. O ser humano poderia aprender com Deus porque era a imagem e semelhança do Deus que o criou. Mas nós preferimos pecar, nós preferimos desobedecer a Deus e seguir um caminho próprio, um caminho onde nós tomaríamos conta da nossa vida por nós mesmos. Mas aqui está o problema, nós não fomos feitos para seguir uma vida por nós mesmos. Nós fomos criados para ter um contato contínuo com Deus, mas o pecado nos deixou surdos, nos deixou cegos à vontade de Deus. Então, muito do caos que vivemos é por conta do nosso pecado, é por conta de não estarmos em contato com o nosso Criador. Então a vida vai desandando. Observe bem, muitas das coisas que estão acontecendo na sua vida, algumas são ações e resultados diretos do que eu fiz, então voltam para mim de alguma forma, eu plantei, eu colhi, e outras não fui eu que plantei, mas mesmo assim você observa que alguém está errado, alguém está num pecado, alguém está numa ambição, alguém está num ato que não é saudável a ela mesma e a mim, pode estar de alguma forma sendo maldosa e isso é parte do pecado dela que ainda me atinge. Então, ou nós estamos colhendo um pecado que é nosso, ou estamos vendo o pecado do outro e esse pecado nos afeta. Tudo em resposta a estarmos separados de Deus.
E isso gera muito conflito, gera muito caos. E a segunda pergunta é: se a tua vida está caótica, você tem procurado ouvir Deus? Lembra quando eu falei que ele é convidativo? O nosso Deus não é como muitos desenham, que ele é um Deus que vai mover o meu guarda-roupa de lugar para poder falar comigo. Ele vai aparecer no meu pão, ele vai surgir num raio do céu e vai falar. A comunicação de Deus hoje ela é um pouquinho diferente e eu vou te mostrar isso na Bíblia. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 dizem assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias Deus falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. E aí, eu vou te mostrar que o Filho é a palavra, o Filho é o Verbo. Jesus Cristo é o Verbo encarnado. Então, isso vai te incentivar a ler a Bíblia, porque ali é quem é Jesus Cristo. João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, dizem assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e este era a luz dos homens. Eu até mesmo recomendo que você leia o capítulo 1 de João para você entender que Deus, o nosso Jesus Cristo, estava com o Pai desde o princípio. Deus, Espírito Santo e o Filho estavam juntos desde o princípio, mostrando a Trindade, que até mesmo será um próximo assunto futuro aqui do canal. Não deixe de se inscrever, de curtir, de comentar, porque toda semana estamos aqui trazendo um assunto novo para você crescer espiritualmente. Você ajuda o canal se inscrevendo e você também está amparado com tudo que criamos para que você cresça espiritualmente. Mas vamos continuar no assunto. E o sacrifício de Jesus, ele é a ponte, ele é o elo. Ele pagou nossos pecados. Ele limpa e restaura a nossa comunhão com Deus, permitindo que eu e você possamos ouvi-lo. E aí pode resolver muita coisa do nosso caos. Pode colocar ordem à desordem que nós criamos. Permitir que Deus faça parte da sua vida. Você ouvi-lo, você precisa ler a sua Bíblia. Você precisa ter um contato com Deus. E não só ouvir e entender, você precisa colocar em prática. Você precisa obedecer a Deus. Você precisa se comunicar com Ele e ouvi-lo falar e colocar em prática. Quando você colocar em prática, você vai começar a organizar o caos. Você vai ouvir Deus no meio do caos e vai resolver o caos que está à sua vida. Não se permita viver num caos, porque é assim mesmo. Não. Deus quer que você tenha uma vida boa, uma vida abundante, uma vida saudável, uma vida que seja feliz. Ele não te criou para ser infeliz. O caos vai gerar infelicidade, mas Deus quer restaurar e transformar tudo aquilo que é caos em bênção para você. Mas aí você diga, mas eu estou lendo, mas eu não estou nem entendendo o que eu estou lendo na Bíblia. É como se aquelas palavras não fizessem sentido. Está tão caótico, que quando eu leio, eu não entendo. E aqui vai um outro segredo que a Bíblia diz também. João 14:26 diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhe disse. E muitas das pessoas que não entendem a Bíblia é porque não possuem o Conselheiro de Deus, o Espírito Santo morando em seus corações. E no final das contas é Ele quem nos faz lembrar de quem Cristo é. É Ele quem decifra as Escrituras da maneira mais correta. Não é o entendimento humano, é o Espírito Santo. E aqui eu vou te dar um outro segredo, como você sabe se tem ou não o Espírito Santo no seu coração. Efésios 1, versículo 13 e 14 dizem: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daquele que pertence a Deus para o louvor da sua glória. Se você não tem o Espírito Santo morando em seu coração, Deus quer morar no seu coração e resolver todo o caos que você está vivendo. Ele quer ser ouvido e Ele quer falar com você. Ele fala que está à porta e bate.
Jesus Cristo quer viver com você. Ele não quer que o caos permaneça, ele quer organizar. O caos é fruto do nosso pecado. Deus é o único que pode resolver. Nós fomos criados para ter uma vida em comunhão com o Pai. Não permita que o caos continue. Ouça Deus falar ao seu coração. A Bíblia é a forma dele falar. Abra e entenda. Se está faltando entendimento, está faltando o Espírito Santo na sua vida. E se falta o Espírito Santo, é fácil. Confesse com a sua boca e crê no seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos. E esse é Jesus Cristo, que veio para pagar o meu e o seu pecado e nos perdoar para dar comunhão de volta com o Pai. Nós não precisamos continuar no caos. Jesus Cristo pagou todo o preço e levou sobre ele os nossos pecados. E a partir do momento que você começar a ouvir Deus e você começar a se comunicar com Deus, porque você vai ter o Espírito Santo lhe guiando, lhe tranquilizando, olha o que vai acontecer no seu coração. Filipenses 4, versículos 6 e 7 dizem: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Observou que o Espírito Santo, nosso Pai, Jesus Cristo, vai lhe dar a paz que excede todo o entendimento? Então não vai importar o caos, Deus vai lhe dar a paz. E é isso que você está procurando, a paz de Deus. Aquela que cura toda a ansiedade, aquela que cura todo o caos, vem através do nosso relacionamento com Deus, quando Deus está presente em nosso coração. Não deixe para depois, não deixe para amanhã. O convite que eu te faço é: se renda aos pés da cruz e Ele vai te dar essa paz. E Ele vai resolver a sua vida no tempo certo, porque muitas coisas nós queremos um resultado imediato, mas Deus sabe o tempo para cada coisa. Eu te convido a ter Jesus Cristo no seu coração e deixar que Ele limpe o caos e lhe dê a paz que excede o entendimento. Gostou do vídeo? Fez diferença na sua vida? Lhe tranquilizou, lhe trouxe mais paz, lhe ensinou o caminho para ter paz no meio do caos? Não deixe de compartilhar com outras pessoas, elas podem precisar do mesmo conteúdo. Se faltou alguma coisa, coloca nos comentários. Se Deus falou algo no seu coração, coloca também nos comentários. Nós queremos ler, queremos fazer parte do seu crescimento espiritual. Se precisar falar conosco, manda uma mensagem. E eu te agradeço muito por ter ficado até aqui nesse vídeo. Sinta-se abraçado e até mais.